Vamos retornando agora do nosso rápido intervalo com o resultado das pesquisas que cria a nossa famosa colinha, que advém do material gentilmente cedido pelos amigos espirituais que durante as nossas pesquisas fazem chegar até nós e dão aquele toquezinho, né? Aquilo que a gente acha que é da nossa cabecinha. Por que você não pensa nisso ou coloca isso, né? Então eu sou extremamente grato a esse staff que nos acompanha e nos ajuda em todos esses trabalhos. Como eu digo, cada um de nós, quando nós fazemos nosso programa reencarnatório, na sabedoria divina, ele coloca um staff à nossa disposição. São os nossos anjos guardiões, mentores, os nossos amigos encarnados e desencarnados. Nesse caso, são os amigos desencarnados que fazem esse farto material chegar até nós. Após, a nossa Magneide fará suas observações, seus comentários, encerrará a noite com sua oração. E depois o espaço estará aberto a todos. E aconselho, como eu sempre digo, o material da pesquisa, ele é sempre rico e sempre que saímos à busca de pesquisas, o nosso entendimento acaba melhorando a cada etapa das pesquisas ou a uma nova pesquisa. Então, convido a todos também a fazerem uma pesquisa após as noites de estudos. Isso tanto para o livro dos Espíritos, né? Como o estudo com o Gino no livro dos Médiuns e com o Nando na Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas. Procurem fazer pesquisas após as noites de estudos. Vocês vão ver que vários outros materiais chegarão até nós. Bom, vamos dar início. Então nós estamos no capítulo 2 do livro 3, a lei de adoração. E nós estamos no objetivo da adoração. Pergunta 649 é a seguinte: em que consiste a adoração? Materialização. Significado de adoração vem do latim adorare, pedir orando e rezar. Em hebraico, ele significa avodai. Adorar a Deus e servi-lo. Esse servi-lo trazia uma impressão, dava uma impressão a eles que dava trabalho servir a Deus. E dá trabalho? Ou é nós que damos trabalho a Ele? Na verdade, sempre haverá necessidade do famoso mãos à obra. Parados, sem ação, jamais poderíamos servir a Deus, né? E se ele ficasse parado também, ele não nos ajudaria, né? Não é verdade? Então, é uma mão de duas vias, né? Queremos a ajuda dele? Então, mãos à obra, vamos trabalhar. A adoração a Deus na Bíblia é a seguinte, como um exemplo, Jesus falou, está escrito, adorai o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muito sábio. Podemos entender que existem várias formas de adorar a Deus. Isso depende da evolução de cada um. Por exemplo, o sábio adora a Deus pelas suas realizações. Jesus adorava o Pai fazendo a sua vontade. Aos homens elevados, a adoração ao Senhor se dá devido à sua vida contínua no bem de todos. Um mentor, se queres adorar a Deus, não deves esquecer a caridade, desde o momento que te levantares do teu leito. Começa o dia ajudando, as oportunidades não faltam. Não deixes de orar pela sua compreensão em todos os minutos em que estiverem em contato com os teus semelhantes, e para nunca perder a paciência diante de tantos problemas que sabemos que existem, né? Faze-te surdo quando ofendido, não revidando com as mesmas armas no ofensor. Continua compreendendo todas as oportunidades que vêm ao teu encontro para purificar teus pensamentos. Os impulsos de fazer justiça que nascem dentro de ti, não deves alimentá-los. A justiça, né?
do outro lado é vingança, como sempre falamos, né? Bom, vamos continuar aqui. Sendo o nosso desejo adorar a Deus, é muito simples. Não podemos ter ódio, mágoa, rancor de ninguém. Afinal, todos somos obra dele. Então é aqui que fala, né? Aqueles impulsos não vamos alimentar. Então é super simples. É não ter ódio, mágoa, rancor de ninguém, né? É nós fazemos a nossa mudança, a nossa reforma íntima. Ele ficará eternamente grato por esse tipo de adoração que façamos chegar até ele, né? Um bom lembrete: se desejas adorar ao Senhor, que é teu dever, não faças justiças com as tuas mãos, que elas te foram dadas para o aperfeiçoamento da alma. Se queres adorar ao Pai que estás no céu, destua a consciência, procure alegrar os tristes, dar pão a quem tem fome, vestir os nus e visitar os encarcerados, pois eles são teus irmãos em Jesus, filhos do mesmo Pai. Muito lindo, né? Vamos tentar voltar ao passado e pensar quando Jesus, quando falava de Deus, ele tinha plena de certeza do que ele sentia por ele. E sabia que falava do Pai com plena adoração e também poderíamos dizer com uma grande admiração. Ele conhecia, né? Ele conhece. Admiração é um sentimento provocado pelo que é extraordinário. Nesse sentido, há o reconhecimento prazeroso da superioridade de algo ou de alguém sobre quem admira, pela razão da grandeza, do valor, da beleza, do que é admirado. Não é? Quando nós contemplamos a natureza, contemplamos um céu estrelado, contemplamos o luar, aquele céu de brigadeiro, aquela plantação maravilhosa, um riacho, uma montanha, que nos vem à mente? Como Deus é perfeito, não é? Então, isso é uma grande admiração pela obra dele. E nós devemos nos admirar, pois somos uma criação deles. Com um certo grauzinho ainda de defeitinhos, né? Que ainda precisamos de uma sintonia fina, não é verdade? Mas nós vamos chegar lá. João, no capítulo 7, versículo 29, ele fala que Jesus dizia o seguinte: eu o conheço, porque venho da parte dele, e fui por ele enviado. É muito importante para todos nós esta afirmativa de Jesus. Ele nos falou para amá-lo sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Tudo é válido desde quando externemos nossos sentimentos por amor. Todos temos formas de adorar a Deus, mas pela nossa filosofia, religião, para nós espíritas, basta apenas elevar o pensamento ao Criador, com amor e sinceridade, e realizando principalmente trabalhos de caridade. Tipo, o que posso fazer hoje para agradá-lo, Pai? Um sábio vem nos falar o seguinte: não percas tempos como os antigos, de paralisar-se em adoração dias e mais dias, esperando dos céus as bênçãos do Criador, ou seja, mãos à obra, ou melhor, obras. Vamos lá, então, aquele negócio. Já passou do tempo de despertarmos, meus amigos. Então não adianta só ficarmos adorando. Tá. Vamos tomar uma aguinha. Não basta só ficar adorando, né? Ficar todo mundo reunido, só em oração, né? Precisa trabalhar, mãos à obra, caridade, ajudar ao próximo. Aí sim estaremos satisfazendo a vontade do Pai. É a melhor forma de adorá-lo, é o melhor presente a externar a Ele, fazer chegar até Ele. Amar ao próximo, ajudar, caridade, amor, não é? Mas vamos aprender tudo isso
somos espíritos eternos, para que pressa? Vamos para 650 e última desta noite. Adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Materialização. Muito interessante esta questão, pois imaginemos nos primórdios, mesmo quando se adoravam vários deuses, era um sentimento inato à criatura, pois procurava-se o Deus, aquele que os protegia por todos os meios, não é? Não tinham vários deuses que eram idolatrados? Não vamos esquecer, por um momento, o Deus único. Então, esses deuses que eles já adoravam, por quê? Eles tinham a certeza que eles os protegiam. Mesmo na época de Moisés, naquele conflito e confronto com o Egito que Moisés teve, houve ali uma disputa, qual que era o Deus mais forte, mesmo com os romanos, não é? Então, esqueçamos só por um instante, pequeno instante, esse Deus maravilhoso e único nosso, né? E de todos, mas já havia de uma forma inata diversas tribos, diversas culturas, cada um tinha seu Deus e para cada qual o seu Deus era mais poderoso que o outro. Mesmo quando eles iam às guerras, aos confrontos, eles faziam oferenda aos seus deuses para protegê-los, para que eles tivessem força, ganhassem as batalhas. Né? Então isso já é inato do ser humano. Não é que isso só começou depois que Jesus veio. Não, muito pelo contrário. Ele veio trazer a mensagem do Deus único, o Todo-Poderoso. Não é? Continuando aqui, depois, com o despertar ao longo dos anos, muitos passaram a ter uma gratidão através da realidade, o momento de cada um de nós se encontrar. Muitas vezes nos afastamos porque porque o nosso Deus não nos atendeu, não atendeu os mimados que somos na exata hora que pedimos, ou muitas vezes exigimos, né? Pô, como é que não vai atender um pedido meu? Exatamente o meu pedido ele não vai atender? Ah, tá de sacanagem, tá de brincadeira, né? Ou não nos deu naquele momento, ou o que acreditávamos ser essencial para nós. Mas pensávamos sempre, recorremos a quem? A Ele, né? Quando as coisas apertam, quem nós vamos procurar? O Pai. Né? Quando estamos encarnados, como estamos, vamos imaginar, deu algum problema e tal, alguma coisa, a gente corre para o pai, para a mãe, né? Que é onde a gente encontra proteção, fala, não, ele consegue, eu me sinto forte ali, né? E é o mesmo sentimento inato dentro de nós para com Deus. Quando as coisas apertam, meu Deus, me ajuda, poxa Deus, quebra essa, mas não é? Não pensamos sempre neles? Não chegamos, pedimos, como sempre, né? Principalmente quando os mimados não são atendidos naquele momento, né? Aqui um mentor expressa de forma a não deixar dúvidas. O reconhecimento de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante da força soberana, porque encontra nessa força maior toda a sua segurança, depositando sua fé e fluindo dela toda a esperança de viver. Crer em Deus é saber que Ele existe. As formas de reconhecer essa existência são diversas. Nossa reencarnação, a natureza, a justiça de Deus, não a dos homens. Mas, perdão. Vamos voltar. Rebobina, crer em Deus é saber que Ele existe. As formas de reconhecer essa existência são diversas. Nossa reencarnação, a natureza, a justiça de Deus, né? Que ela não se limitando ao grau de evolução de cada um de nós alcançou. A justiça dele vai além do nosso entendimento, né? Então, nós ainda não temos total, lá na frente,
com a nossa evolução, teremos de entender todos os seus desígnios, tudo que compõe as leis de Deus. Mas aos pouquinhos nós vamos alcançando essa maturidade e vamos entendendo perfeitamente toda a lei divina. Por que duvidar da existência de Deus? Em quem se irá crer se Deus, a gente não acreditar nesse Deus único, vão acreditar no quê? O que muda para cada um de nós essa questão? Vamos mudar a nossa conduta de vida por acaso? Vamos passar a não pensar no amanhã? Aprontar mil e umas? Bom, já não tenho para quem dar satisfação mesmo, não existe ninguém que vai me cobrar, por que eu vou me preocupar? Mesmo que alguém ainda duvide de sua existência, da existência de Deus, e que o acaso criou a vida, o alimento, a água, o ar, as vestes, a moradia, tudo que existe, tudo do que precisamos, o que muda em nossas vidas? Já não superamos essa fase? Deus existe ou não? Fora da caridade não há salvação, não é isso? Vamos compreender o que é amar. O amor é a sinfonia fina com o universo. Vamos nos preocupar em fazer o bem. Se ele existir, se Deus realmente existir, falemos quando chegarmos lá do outro lado. Olha, não é que ele existe? Bacana! Ponto e basta, né? Como se fosse um adicional a tudo aquilo que nós fizemos. Não acreditamos em Deus, Deus absolutamente não existe. Vai mudar algo na nossa vida? Para aquele cara que tem o coração bom e pensa no próximo, nada muda. O famoso ateu. Quando chega lá do outro lado, vai ser uma grata surpresa. Pensemos pelo menos assim. Gente, se muitos não acreditam, o que vale é o que a conduta aqui, tá? Então, quando ele desencarnar, ele vai ter uma agradável surpresa. E como eu costumo falar, meu Deus, fugiu a palavra. Pera aí que vou tomar uma aguinha para dar uma enrolada. O ateu, ele fala e faz as coisas, principalmente ao próximo, quando ele ajuda o próximo, ele não está pensando, ele não está comprando um bilhete de salvação, ele não está comprando um pedacinho do céu, ele não tem ninguém para adorar, não é? Ele, absolutamente ninguém vai cobrá-lo. Quando ele desencarnar, ele vai falar, nossa, não é que ele existe mesmo? Não é que existe vida após a morte? Que beleza! É melhor do que um falso cristão, hein? Pensemos. Um mentor reforça teus sentimentos de gratidão. Aquele que nunca te esquece a cada vez mais aproximar-te da luz que te gerou. Se essa crença é um sentimento inato de todos os povos, tem um fundamento na verdade. O nosso dever é cada vez mais apurar esse sentimento e saber, da melhor forma, adorar o Criador de todas as coisas. Miramês, se tem alguma gratidão por pessoas que te fazem o bem, o que diante de Deus é um simples dever. Como são ser grato àquele que te deu? Como não ser grato àquele que te deu a vida? Essa gratidão é adoração, e ser grato é dar continuidade àquilo de bom que se recebeu e que aprova a consciência em Cristo. Miramês, sempre Miramês, né? Um texto que localizei tinha um parágrafo muito interessante. É o seguinte: quando as expedições de Portugal chegaram ao Brasil, encontraram milhares de seres humanos que já adoravam a vários deuses, ao Deus Sol, ao Deus Chuva, plantação, ao mar, da pesca e assim por diante. Não é? De onde eles obtiveram esse ensinamento sobre a gratidão ao Criador? Proteção, de onde vieram esses sentimentos? Não esquecendo que eles eram tidos como selvagens. Então, meus amigos, isso aqui também responde à pergunta:
650. Adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Já aprendemos, ele já vem dentro de nós, é inato. E aprendemos lá do outro lado, né? Tantas quantas vezes foram necessárias ir e vir, ir e vir. E que ainda voltaremos, né? Claro que existe diferença de quem procura a Deus. Talvez é por ter ele... Oxe, já me perdi de novo, vamos lá. Claro que existe diferença de quem procura a Deus. Entre o sábio e o índio, por exemplo, pode ser que no último, o índio, encontraremos mais sinceridade. No entanto, o que determinará será a evolução espiritual de cada ser, a forma que expressa sua gratidão com mais profundidade. No momento da adoração, ele se entrega ao Senhor com todo o desprendimento, querendo ser apenas seu filho de coração, e passa a entender as belezas da vida, de onde emana o verdadeiro amor. Meus amigos, vai chegar uma hora que realmente todos nós, todos os habitantes deste planeta entenderão a palavra amor. Consequentemente, estaremos satisfazendo o nosso Criador. Com adoração, chame a adoração o momento que cada um tiver do despertamento. Amor, ajuda ao próximo, e toda essa caminhada, com certeza, o resultado final será evolução espiritual e nos transformarmos, né? Como dizem, este local de prova e expiação para a regeneração. Então, tudo sempre dependerá de cada um de nós. Vamos fazer a nossa parte, né? Vamos adorá-lo da melhor forma ou da forma que ele mais gosta, ajudando ao próximo. Bom, meus amigos, por hoje encerro mais esta noite. Voltaremos novamente a nos encontrar agora em outubro, se eu não errar, dia 10 de outubro. Semana de um feriado. Mas, como sempre, foi um prazer inenarrável receber cada um de vocês em meu lar. Agradeço a oportunidade bendita de adentrar ao lar de cada um. Contamos com a nossa querida Magneide para as orações finais, o encerramento da noite, e depois o espaço estará democraticamente aberto. Então, um grande beijo no coração de todos. Até a próxima. Obrigado.